Olá e bem-vindo ao Neurocast, seu podcast favorito sobre neurologia. Hoje vamos falar sobre o líquido céfalo-raquidiano. Ele é um fluido claro, presente nos ventrículos do cérebro, lá no canal central. Contém pouquíssimas hemácias, poucas proteínas e diferente do plasma em relação à concentração de diversos íons. Sua taxa de formação, fluido e absorção é suficientemente alta para que seja renovado várias vezes ao dia. Para abordar um pouco mais sobre esse assunto e explicar isso pra gente, vamos receber as entrevistadas de hoje, Isadora, Maria Alice, Maria Clara e a Maria Eduarda. Elas são estudantes de Medicina Veterinária da Faculdade da Barão de Mauá, lá em Ribeirão Preto. Sejam bem-vindas, meninas! Como vocês já sabem, foram selecionadas algumas questões dos nossos seguidores. Meninas, a Júlia Silva aqui está perguntando como se origina o líquido céfalo-raquidiano. Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês de como o líquido céfalo-raquidiano é formado, ou também pode ser denominado como líquor. Ele é produzido pelo plexo coroide e pelo epitélio dos ventrículos e pelo espaço subaracnoide. O líquido flui de uns ventrículos para os outros, através do forame lateral e do forame medial, preenchendo a superfície cerebral e a espinha de dentro desse espaço. Foi selecionado aqui mais uma pergunta do Paulo Gomes, lá de Pirassununga. A pergunta dele é: qual a função do líquido céfalo-raquidiano? Oi! Bom, então, uma das funções mais importantes do líquido céfalo-raquidiano é revestir o cérebro, protegendo assim de golpes na cabeça. Como o cérebro se localiza no sistema nervoso central, a gravidade específica de ambos é semelhante. Então, com a força de um golpe, ela é disseminada pelo líquido céfalo-raquidiano, ao invés de ser transferida diretamente para o tecido cerebral. E uma vez que a composição dela é estritamente controlada e está em equilíbrio com o líquido extracelular, que é encontrado no cérebro e na medula espinhal. Ele também auxilia na manutenção de um microambiente extracelular consistente para os neurônios e células da glia do sistema nervoso central. E este equilíbrio está difuso entre o líquido céfalo-raquidiano e o líquido extracelular, aliado ao fluxo e à substituição múltipla diária do líquido. Torna também um sistema eficaz de remoção de metabólitos celulares, que são potencialmente tóxicos. Há evidências também de que essas propriedades também permitem que o líquido céfalo-raquidiano funcione como um sistema de distribuição cerebral de alguns hormônios polipeptídeos e fatores de crescimento que neles são secretados. A Marília, lá de Uberaba, comentou aqui que é muito fã do nosso podcast, que segue todos. Muito obrigado, Marília. Beijão para você. Ela está perguntando quais as doenças que podemos identificar analisando o líquido céfalo-raquidiano. Bom, as análises são realizadas para identificarem diagnósticos nas neuroinfecções, demências, doenças autoimunes e neoplasias. A análise é extremamente importante para o diagnóstico e acompanhamento das doenças neurológicas. E para finalizar as perguntas, eu tenho aqui a pergunta do Gabriel, lá de Matão. Ele está perguntando como é produzido o líquido céfalo-raquidiano. Então, a produção do líquido céfalo-raquidiano se dá nos ventrículos cerebrais por estruturas conhecidas como plexos coroides. Esses plexos são redes vasculares formadas por capilares fenestrados e dilatados. Esses plexos secretam o líquido céfalo-raquidiano nos ventrículos, que é o canal central da medula e o espaço subaracnoide. Meninas, para finalizar esse podcast, eu queria perguntar se vocês têm algum caso clínico, algo que aconteceu no dia a dia de vocês, que vocês se depararam sobre este assunto. Tem algo assim no hospital, no dia a dia, para dividir com a gente aqui? Vou falar um pouco sobre um caso clínico de um canino macho sem raça definida que foi encaminhado ao Hospital Veterinário Universitário com suspeita de hidrocefalia. Ele tinha aproximadamente 2 meses de vida e sua mãe não tinha tutor, então a gente não viu o histórico dele. Clinicamente, o animal apresentava aumento do tamanho da cabeça, estrabismo, tremor de intenção, vocalização constante e ataxia, que era não conseguir se sustentar em estação.
Primeiro exame que realizamos foi radiografia, que demonstrou o aumento do crânio com radiopacidade de tecidos moles em área do osso frontal, com perda da continuidade óssea. Também observou a perda da visualização de circunvoluções cerebrais, com aumento de tamanho de tecido mole na área de crista parietal. De primeira impressão, foi que o diagnóstico da radiografia era de hidrocefalia congênita devido à idade do paciente. Mas logo em seguida a gente realizou uma ultrassom, que foi detectado aumento do tamanho dos ventrículos laterais, preenchidos por conteúdo anecogênico, medindo 4,24 centímetros a 4,12 centímetros de altura, com uma perda de definição anatômica das estruturas encefálicas, no qual também levou a uma conclusão de hidrocefalia. Diante a todos esses sinais clínicos incompatíveis com qualidade de vida e do prognóstico desfavorável com tratamento paliativo, a melhor solução foi submeter o animal a uma eutanásia. Como uma confirmação da hidrocefalia, a gente realizou uma necrópsia que confirmou a ausência do osso frontal e também parte do parietal. Observou dilatação do crânio, sendo que tais lesões estão associadas ao hidrocéfalo congênito não comunicante, que é onde não há fusão das suturas. O neurocrânio estava recoberto por finos ossos e as fontanelas apresentavam-se espaçadas com uma membrana fibrosa e translúcida, recobrindo e unindo as regiões ausentes. Após a abertura do cérebro, foi vista a dilatação bilateral dos ventrículos laterais e desaparecimento do septo telencefálico, com dilatação do terceiro ventrículo acompanhada da atrofia do corpo mamilar e desaparecimento da aderência hipertalâmica. Observou-se também atrofia e desaparecimento das estruturas do diencéfalo, atrofia e desaparecimento da porção ventral do telencéfalo, desaparecimento de uma pequena porção do córtex cerebral próximo ao giro ectomarginal, abolamento do encéfalo, achatamento dos giros corticais e atrofia cerebelar. E para finalizar o Neurocast de hoje, a gente vai falar sobre as curiosidades, que é muito importante, principalmente quando o assunto é sobre como é feito a coleta de líquor. O líquido cefalorraquidiano pode ser tanto realizado através da cisterna magna, que é o local mais comum de coleta, por ser mais fácil e apresentar menor risco de contaminação por sangue periférico, ou através da punção lobar, que é o mais difícil e apresenta maior risco de contaminação por sangue. Outra curiosidade bem legal é sobre o líquido cefalorraquidiano dentro dos ventrículos ter cor ligeiramente acastanhada, e o líquido cefalorraquidiano que veio dos ventrículos é um castanho mais escuro. Uma coisa que a gente já comentou é sobre a obstrução do fluxo do líquido cefalorraquidiano, que leva a uma disfunção chamada hidrocefalia. No caso, comentamos sobre o caso clínico anteriormente, que a hidrocefalia é uma disfunção que ocorre acúmulo do líquido cefalorraquidiano no cérebro, podendo ser congênita ou adquirida. E o diagnóstico é clínico com auxílio de imagens, e o tratamento pode ser paliativo, por medicamento ou cirurgia, em alguns casos sendo que realizar a eutanásia. E esse foi mais um Neurocast. Queria muito agradecer as entrevistadas de hoje. Muito obrigado, meninas. Desejo muito sucesso para vocês, na carreira de vocês. Eu espero muito que vocês possam voltar aqui no podcast para conversar mais sobre neurologia com a gente qualquer dia. Agradecer o pessoal de casa por estar nos acompanhando. Lembrar que a gente está soltando episódio toda segunda e quarta agora, tá? E é isso. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais no próximo episódio, o seu podcast favorito sobre neurologia.